Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. E eu espero que Deus esteja falando ao seu coração. E eu espero que durante esse culto, que você possa ser grandemente abençoado. Que o poder de Deus seja derramado sobre a sua vida. E que você possa compreender a amplitude do amor do Senhor sobre você. Hoje nós temos um dia especial, o dia que o Senhor preparou para nós. Mas além de ser esse dia, o dia que o Senhor preparou para nós, também é o dia que nós separamos para celebrar a ceia do Senhor, a vitória do Senhor na cruz. Porque é isso que significa, né? A ceia do Senhor. Significa o símbolo, né? É o símbolo da nova aliança, do sangue que foi derramado na cruz, da carne que foi partida, não é? E de tudo aquilo que significa isso. Ele nos livrou da morte e do pecado. Então, não é uma cerimônia fúnebre, pelo contrário, é uma cerimônia onde nós nos alegramos com o Senhor pela sua vitória, pela vitória que Ele deu a cada um de nós, por intermédio de Cristo. Então, nessa noite, nós vamos celebrar esse momento, vamos celebrar essa ceia do Senhor. Se você estiver preparado, ao final do culto, no último bloco desse nosso culto, eu vou conduzir você para celebrar a ceia junto com a sua família. Então, se você tiver os elementos, o pão, o vinho, providencie. Se você quiser também, você pode fazer isso em outro momento, mas o momento que nós faremos juntos é hoje, nessa noite, tá certo? E eu quero combinar com você, então, que ao final do culto, no último bloco do culto, eu vou conduzir você para esse momento tão especial, que é tão significativo para nós todos que somos cristãos. E agora eu gostaria muito de convidar você a ler junto comigo o Salmo 107. Um trecho apenas do Salmo 107. E diz assim, Salmo 107, do versículo 1 até o versículo 8. E diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, a sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que maravilha esse texto. O texto continua anunciando a graça de Deus e o poder de Deus sobre as nossas vidas. E a provisão que Ele nos tem dado e também tudo aquilo que Ele tem planejado para nós. Eu gostaria muito que você pudesse compreender o amor do Senhor. Muitas vezes nós temos passado por certas dificuldades porque não buscamos orientação nele. Nele que é o nosso Deus, nele que é o Senhor dos senhores, nele que faz todas as coisas. Então, que eu e você possamos compreender toda a graça, todo o amor, todo o poder de Deus e toda a vontade que Ele tem de nos resgatar. Ele não precisa fazer isso. Deus não precisa nos resgatar. Deus não tem obrigação em fazer isso, mas Ele deseja. Ele deseja nos resgatar. Ele deseja nos salvar. Ele deseja que nós estejamos ao seu lado. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele determina isso, porque Ele quer, simplesmente assim, porque Ele quer, Ele pode, porque Ele quer, Ele faz. Então, querido, que nesse culto, nessa noite, você tenha a capacidade de compreender o amor de Deus, que você tenha a capacidade de ouvir a voz do Senhor e que você também possa se dedicar a Ele, se entregar a Ele, compreender que tudo que você tem vem dEle e que tudo que você terá virá dele. Vamos orar um pouquinho? Feche seus olhos comigo. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, porque nós buscamos, ó Pai, a Tua face.
Buscamos, Senhor Deus, entender a Tua vontade. Buscamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Buscamos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem separado para cada um. E nesse momento, Deus, buscamos também a Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor Deus, a enfrentar as dificuldades. Nos ajuda, Senhor Deus, a enfrentar os problemas, as dificuldades, as aflições, Pai, em nome de Jesus. Tantas pessoas, ó Deus, que nós amamos, que nós confiamos, que nós conhecemos, Pai, que têm passado por situações complicadas. Tantas pessoas, ó Deus, têm adoecido, tantas pessoas, ó Pai, têm sido afligidas por infecções, por doenças, ó Pai, especialmente essa Covid que tem assustado todo mundo. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor mostre que o Senhor está acima de todas as coisas e que assim como o Senhor realizou milagres no passado, o Senhor certamente realizará milagres nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, nós buscamos a Tua presença. Em nome de Jesus, nós buscamos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Dedicamos ao Senhor os médicos, os enfermeiros, dedicamos ao Senhor, ó Pai, os doentes e também, ó Deus, dedicamos ao Senhor o nosso governo. Que seja, ó Deus, em nome de Jesus, tudo de acordo com a Tua vontade e que seja, ó Pai, um momento de restauração para a nossa terra. Que seja, ó Pai, um momento de restauração para o nosso mundo, para o nosso povo. Que possamos ouvir a Tua voz, ó Pai. E que toda essa situação, todo esse medo que temos enfrentado, seja para a Tua glória. Em nome de Jesus, recebe as nossas orações, recebe, ó Deus, os nossos louvores e fala, Pai, profundamente os nossos corações. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus Todo-Poderoso esteja junto com você. E que durante esse momento de culto você possa ser grandemente abençoado. E que a graça, o poder do Senhor esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus.
graça que me acalma e me leva onde você está. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Teu amor que lança fora todo medo do meu coração. Tua graça que me acalma e me leva onde você está. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Você está comigo agora, você está comigo agora, você está comigo agora. Eu não quero mais ficar sem você. Você está comigo agora, você está comigo agora, você está comigo agora. Eu não quero mais ficar sem você. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus,
louvar o Senhor. Que maravilha a gente poder cantar juntos, não é? Que bom que a gente tem esse ministério que, mesmo na dificuldade, mesmo no afastamento, consegue produzir um movimento e um momento tão bom quanto esse que nós temos passado. Que bom, que bom. Que bom que nós pudemos cantar ao Senhor Jesus e saber que Ele tem se alegrado com os nossos louvores. A palavra de Deus diz que Ele se assenta num trono de louvores. Então faça sempre um trono de louvores na sua casa, na sua vida, para que o Senhor esteja sempre assentado, para que o Senhor sempre esteja reinando e governando a sua vida. Amém? Agora nós vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens, onde nós estamos aprendendo certos atributos de Deus e temos entendido como Ele coloca as suas mãos e como Ele age em nossas vidas, como Ele toca em nós, como Ele age, o que Ele faz em nossas vidas. Então, na primeira semana, nós entendemos que Deus provê todas as nossas necessidades, Deus provê a todas as nossas necessidades, Ele cuida de nós, Ele oferece para nós aquilo que é de melhor, Ele oferece para nós aquilo que nós realmente necessitamos, Ele oferece para nós tudo aquilo que é fundamental para cada um. Na outra semana, nós entendemos que Deus é por nós. E sabendo que Deus é por nós, nós podemos realizar coisas muito boas e muito grandes, porque Ele está junto de nós, porque Ele faz o seu trabalho, porque Ele realiza grandes maravilhas. Sabendo disso, sabendo que Deus proverá, e sabendo que Deus é por nós, é interessante que nós saibamos que Deus é o Senhor. O tema da mensagem de hoje é esse: Deus é o Senhor. E Deus é o Senhor do quê? De todas as coisas. A gente vai falar sobre isso. Deus é o Senhor e eu não sou o Senhor. Deus é o Senhor, mas eu não sou. Deus é o Senhor, mas você não é o Senhor. Deus é o Senhor, mas você não governa. Quem governa é Ele. Veja, talvez eu pareça desdizer isso em algum momento, mas entenda, Deus, Ele governa todas as coisas. E Deus faz com que todas as coisas aconteçam. Então entenda que o poder dele se manifesta onde nós não conseguimos imaginar. O poder dele se manifesta nas atividades mais corriqueiras e também o poder dele se manifesta nas coisas mais maravilhosas. E é importante que a gente consiga compreender que em tudo, em absolutamente tudo que nós temos, que nós vivemos, nós podemos perceber a graça e a misericórdia de Deus. Vamos então agora à mensagem. Vamos ter 3 pontos e nesses 3 pontos nós vamos conseguir compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, em primeiro lugar, nós vamos ler juntos aqui Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo capítulo 3, versículo 14 diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, me enviou a vocês. Veja que interessante. Em um determinado momento da vida de Moisés, eu quero fazer um pequeno contexto antes de prosseguir. Moisés, ele era israelita. E não há dúvida sobre isso. Ele era um israelita. Ele nasceu entre o povo hebreu. Mas em um determinado momento houve uma ordem do governo daquele país que ordenava que todos, um genocídio, mas ordenava que todos os meninos que nascessem ou que tivessem até uma determinada idade deveriam ser sacrificados, deveriam ser mortos. E uma família incapaz de realizar essa injustiça, incapaz de permitir que o seu filho fosse
abatido como um animal de pasto, eles, num ato desesperado, colocam o seu bebê dentro de um cesto de vime e soltam esse menino no rio, para que, quem sabe, ele pudesse encontrar alguém que o pudesse criar e cuidar dele. Desesperados fizeram isso. E, de alguma maneira, essa criança acabou sendo resgatada pela filha do faraó. E é interessante que quando ela encontra essa criança, ela a adota e ordena que uma das hebreias que pudessem, né, que ela deveria se tornar a ama de leite. E houve você pode ler, tem toda uma contextualização mais profunda, mas a própria mãe de Moisés foi a ama de leite. Então ela esteve presente, cuidando da criação daquele menino também. Então ele sabia quem ele era, ele conhecia a sua condição, ele sabia a condição do seu povo hebreu, mas ele foi criado para se tornar uma pessoa muito importante no meio do Egito. Ele foi criado certamente para se tornar, talvez não o faraó, mas alguém muito importante, um general, uma pessoa realmente capaz. Ele aprendeu com as pessoas que governavam o Egito. Ele conhecia a respeito da história. Ele sabia aquilo que havia acontecido com o seu povo, quem o havia trazido ali. Então ele era uma pessoa letrada. Certamente ele era muito erudito. Certamente ele passou muito tempo da sua vida sobre os livros e certamente ele sabia muita coisa a respeito de justiça social, inclusive. O que acontece? Acontece que em um determinado momento ele fica irado, comete um crime e acaba fugindo daquele país, não mais agora como uma pessoa importante, mas um foragido. E ele vai ao deserto, e no deserto ele passa por cerca de 40 anos, sendo nesses cerca de 40 anos, ou numa linguagem bíblica, né, muitos anos. Se 40 anos significam muitos anos. Então, nesses muitos anos que ele passou no deserto, ele constituiu família, ele aprendeu uma nova profissão. Lembra, ele não esqueceu a profissão antiga, ele não esqueceu todo o eruditismo que ele tinha antes, ele continuou sabendo tudo aquilo. Mas ele passou por 40 anos sendo provado, sendo testado, sendo moldado segundo a orientação de Deus. E um dado momento, numa das suas, ele já tinha família, ele já era uma pessoa, ele tornou-se importante, ele tornou-se próspero, tinha uma família que o amava, mas em um determinado momento Deus o chamou. E chamou de onde? De onde que Deus o chamou? De uma sarça, de um arbusto. E aquele arbusto próximo dele se incendiava, mas não se consumia. Não dá para entender se aquela sarça ardente, se ela emitia calor. Eu acredito que sim. Mas certamente quando ele olhou para aquele arbusto que incandescia, que brilhava, que chamejava, mas permanecia íntegro, não se consumia. Se você já viu um arbusto, um galho de qualquer árvore sendo consumido pelo fogo, é muito rápido. E aquilo era um arbusto no meio do deserto. Certamente, se ele pegasse fogo, ele seria consumido rapidamente. Mas entenda que o que aconteceu ali foi um milagre de Deus. Deus se manifestou diante de Moisés. Deus se manifestou, se apresentando para ele numa situação absolutamente diferente de tudo aquilo que ele havia entendido e conhecido durante a sua vida. E ele se apresenta para ele e fala: Moisés, eu ouvi o clamado do seu povo.
eu ouvi o gemido do meu povo, eu ouvi o choro e o pranto de vocês, e agora eu vou tomar uma providência. E agora chegou o tempo de retirar o meu povo do meio do Egito e levar eles para a terra que eu tenho prometido. Moisés olha para aquela situação e fica absolutamente confuso, porque por mais que ele tenha tido inclusive uma criação hebraica, hebreia, ele foi educado segundo as orientações do Egito. Então, provavelmente ele conhecia e provavelmente ele serviu alguns outros deuses durante o período em que ele ficou lá. Certamente ele entendia que algumas manifestações do divino na teologia dos egípcios, não é, necessitavam da aparência de um determinado animal. E ele olha para aquele arbusto incendiando, mas não se consumindo. Ele olha para aquilo e fica confuso, mas que Deus é esse que não tem forma? Que Deus é esse que fala comigo de dentro de uma sarça ardente, pegando fogo, mas não se consumindo? E os outros animais? E os animais, qual é esse Deus? Ele é o Deus Sol? Ele é o Deus Touro? Ele é o Deus Sapo? Que Deus é esse? Que Deus é esse que se manifesta? E é importante você entender que nesse momento ele fala, Deus, o Todo-Poderoso, fala, olha, esquece tudo isso, você não vai encontrar nenhuma manifestação minha, porque ninguém pode manifestar aquilo que eu sou. Não procure dentro do seu conhecimento humano, não procure dentro do seu conhecimento teológico, de tudo aquilo que você estudou no Egito, não procure nada disso, você não vai encontrar nada a meu respeito, porque ninguém pode falar a respeito de mim que não seja eu. Então ele olha para aquela situação e fala, mas quem é você? E ele diz, eu sou o Deus que livrou vocês, eu sou o Deus, eu vou repetir o versículo 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês, eu sou, me enviou a vocês. Qual é o seu nome, Deus? Qual é o seu nome, Senhor? Qual é o seu nome? O meu nome é eu sou. Mas veja, nós estamos falando de um outro idioma, e eu sou o que sou, é limitado dentro do nosso conceito, dos nossos verbos, das nossas conjugações. A palavra ali, na verdade, não é um nome, são três palavras juntas. E essas palavras, elas formam um verbo, ou são um verbo. E esse verbo significa eu sou o que sou, eu serei o que serei. Dá uma impressão de continuidade, de nunca interrupção. Nunca houve interrupção. De não interrupção. Essa talvez seja a mais próxima do que a palavra significa. Então, eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu estou sendo o que sempre fui. Entende? E é muito complicado para nós falarmos a respeito disso, porque Deus é o Senhor. E ele pega e fala, não se importa se eu tenho um nome ou não tenho, não se importa se eu tenho uma aparência ou não tenho, o que importa é que eu sou, está te enviando. Eu sou o que sou, estou te enviando. Estou te enviando para o meu povo. Eu estou te enviando para o meu povo. Eles vão perguntar, Moisés falou a ele, eles vão perguntar a respeito do Senhor, quem é o Senhor? Eu sou o Senhor. Ele respondeu, eu sou o Senhor de todas as coisas, que permanece. Diferente do rei do Egito, que tinha uma determinada vida, diferente dos reis e dos senhores, os poderosos que ele conhecia, que viviam de acordo com uma determinada faixa de tempo, eu sou o que sou, não tem uma faixa de tempo, é eterno.
Inclusive, para você ter ideia, os deuses do Egito, eles também podem ser mortos. Os deuses do Egito, na teologia que eles tinham naquela época, eles realmente poderiam ser mortos, como alguns deles foram. Agora, o Todo-Poderoso não pode, porque ele não está limitado a esse tempo que nós estamos. Ele não está limitado ao que nós vivemos, ele é eterno. Deus é eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é eterno. Nós não conseguimos compreender a amplitude disso tudo, mas eu digo a você, Deus é o Senhor e eu não sou. Eu não sou, assim como o faraó não era e nunca foi, assim como Moisés nunca foi, assim como o seu sogro nunca foi. Entenda o sogro de Moisés, o Jetro. Nós podemos ser senhores de algum tempo, por algum tempo de alguma coisa. Nós podemos governar sobre alguma coisa durante algum tempo, mas aquele que governa sobre todas as coisas, o tempo todo, esse é o Senhor. Quem é o Senhor? É o Deus Todo-Poderoso. É aquele que te ama tanto e de maneira tão intensa que entregou o Filho dele para morrer em seu lugar. Deus se identificou com você. Deus se identificou comigo para que no amor dele nós fôssemos envolvidos. E é sobre esse amor que nós estamos falando, sobre esse poder que nós estamos falando. Quem é o Senhor? O Senhor é o Todo-Poderoso. E Ele te ama, nunca esqueça disso. O Senhor te ama e Ele é o Todo-Poderoso. E Ele nunca abre mão de você, mesmo que você não queira. Ele não abre mão de você. Ele vai continuar te amando. Ele vai continuar desejando que você esteja com Ele. Por quê? Porque Ele deseja, porque Ele quer e porque Ele é o Senhor. E você não é o Senhor. E em segundo lugar, nessa mensagem a respeito de Deus é o Senhor, de quem é o Senhor, nós temos ali o versículo 15. Êxodo 3, versículo 15, diz assim: Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Veja que interessante e que maravilhoso é esse Deus, que se identifica conosco, que está presente no meio de nós e que mostra um currículo. Certamente aquele povo conhecia, certamente os hebreus no Egito naquele momento conheciam a respeito da história deles. Sabiam que por mais que eles estivessem passando por algum momento de dificuldade, eles estavam escravizados naquele momento, eles estavam sendo maltratados naquele momento, mas entenda, não foi sempre assim. Eles foram para o Egito como convidados e receberam um lugar fértil, um lugar bom para viver. E fizeram isso porque Deus os havia levado até lá através de José. Né? José preparou, mesmo sem saber, José preparou todas as circunstâncias para que o povo de Deus pudesse ir para o Egito e, vivendo no Egito, pudesse prosperar, pudesse viver de maneira tranquila, de maneira abundante durante muitos anos. Muitos anos, foram muitos séculos. E aí, quando Deus fala com Moisés e se apresenta e diz: Eu sou o que sou, está te enviando, ele vai além e diz: Olha, fala para o povo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, os pais que vocês conhecem, os pais que vocês têm como memorial, os pais que vocês têm ouvido falar, né? Esse Deus que trouxe o seu povo para cá, ouviu o seu clamor, está mostrando o seu poder, está revelando o seu poder para vocês nesse momento. Então Deus, Ele manifesta a sua glória, Ele manifesta o seu poder e manifesta quem Ele é no momento específico de dor e de sofrimento, de dor e de angústia para o seu povo. Ele faz isso ainda.
Ele ainda revela a sua presença e revela o seu amor e revela quem Ele é para nós nos momentos de aflição, nos momentos de angústia. E Ele revela isso para mostrar para nós que Ele nunca esteve afastado, que nós nunca estivemos sozinhos. Ele revela isso para que nós possamos compreender que, por mais que nós imaginássemos ou entendêssemos que estivéssemos longe, Ele nunca esteve longe. Ele sempre esteve presente, Ele sempre esteve cuidando de todas as coisas, nos protegendo, nos envolvendo e fazendo com que no nosso dia a dia, mesmo debaixo de lutas e sofrimentos, nós pudéssemos ter momentos de alegria, de contentamento. Sabe, o que é impressionante de Deus é o cuidado que Ele tem conosco. E a maneira como Ele se dirige a nós, e a maneira como Ele se faz reconhecido. Lembra, eu sempre falo isso, Ele não precisa ser adorado. Ele é todo-poderoso. Ele não precisa de nós. Veja, não entenda isso como, isso que eu acabei de falar, como uma heresia, por favor. Há tantas pessoas falando tantas coisas absurdas nesse momento, mas não é o que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte: Deus é suficiente. Nós precisamos adorá-lo, porque Ele é Deus. Nós precisamos servi-lo, porque Ele é Deus. Mas entenda, Deus é suficiente. E Deus nos ama. Entende? Deus nos ama, Deus cuida de nós. Por quê? Porque Ele quer. Mais uma vez, eu afirmo isso para você. Ele faz o que faz porque Ele quer, porque Ele tomou essa decisão. Porque Ele elegeu a igreja, porque Ele elegeu o seu povo para que fosse cuidado por Ele. Então, quando Ele pega e fala para Moisés quem Ele era, Ele afirma: eu sou o que sou. Quando Ele pega, Ele afirma para Moisés, porque Moisés estava muito assustado, estava muito angustiado, pensando que não ia ser reconhecido, que não ia ser, não ia ter crédito naquilo que ele estava falando. Ele pega e recebe a orientação: diga ao povo, diga ao meu povo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que eles conhecem, o enviou. Agora, eu quero que você entenda também, quando Deus fala para Moisés, e quando Deus fala o que Ele fala para Moisés, ele está dizendo o seguinte, Ele está dizendo: Moisés, você aprendeu muita coisa, você sabe muita coisa, e por você saber muita coisa, você está relutante em entender o que eu estou dizendo para você, porque você sabe muita coisa. E por saber muita coisa, você tem dificuldades em concatenar aquilo que eu estou dizendo para você. Ele está dizendo para Moisés, Ele está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo: eu sou Deus, você não é. Eu sou o Senhor e você não é. Ele revela a nossa natureza. Ele revela a nossa natureza passageira. Ele revela a nossa natureza tênue e frágil. E revela a natureza dele poderosa. Isso nos assusta. Assusta cada um de nós saber que temos prazo de validade. Sabe, nós temos prazo de validade. Deus não tem prazo de validade. Deus é todo poderoso, Deus é Senhor, e Deus sempre esteve, Deus sempre está. E por Ele sempre estar, por Ele sempre ser, Ele tem condições de compreender completamente aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando nesse momento. E tudo o que acontece, querido, está debaixo da orientação de Deus, está debaixo daquilo que Ele tem para nós. Compreenda, Deus, quando Ele afirma: eu sou o que sou, Ele pega e Ele fala: olha, eu sou o que sou está te enviando, eu sou o que sou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, está te enviando. Ele está dizendo: o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, aquele que vocês têm esperado, tem enviado, tem me enviado até vocês.
E assustado pela sua fragilidade, Moisés, ainda relutante, precisa ouvir mais uma vez a respeito de quem ele é, de quem ele, como Moisés, como homem é, e de quem Deus é. Nós precisamos entender, nós precisamos ouvir a voz de Deus falando para nós que nós não somos, nós estamos. Entende a diferença? Nós não somos, nós estamos nesse lugar, nós estamos nesse mundo, nós não somos Deus, nós não temos condições de governar as nossas próprias vidas, mesmo que Deus nos dê esse poder, mesmo que Deus nos chame para fazer isso. Quem deve governar as nossas vidas é o Senhor. Nós precisamos colocar em prática aquilo que Ele nos ordena. Esse é o melhor governo para nós. Colocar em prática em nossas vidas aquilo que o Senhor nos ordena. Colocar em prática em nossas vidas aquilo que Ele determina que nós façamos. Porque cada vez que nós agimos afastados, cada vez que nós agimos sem nos preocupar com a orientação de Deus, sem nos preocupar com aquilo que Ele tem falado para nós, cada vez que nós fazemos isso, que nós falamos, agimos dessa maneira, nós nos afastamos de Deus. Então, querido, entenda, Deus é Deus. Deus é o Senhor, Ele governa todas as coisas e Ele deseja, Ele convida você para entregar o governo da sua vida para Ele. Ele convida você, assim como Ele convidou Moisés para reconhecer a sua fragilidade, o seu prazo de validade e compreender que Ele, o Todo-Poderoso, é o Senhor e é eterno, é perene. Ele também convida você a compreender que Ele é o Senhor, que Ele é eterno e você não é. Moisés ouviu isso, Moisés entendeu isso. E há uma outra questão muito importante. Quando Deus fala a respeito de quem Ele o Todo-Poderoso, e diz o seu nome, ele está dizendo assim, ele está fazendo categórico. Ele está dizendo, olha, não me confundam com nenhuma outra divindade que vocês tenham conhecido. Não me confundam com nenhuma outra divindade que vocês pode ser que já tenham ouvido falar. Não me confundam com esses seres que são adorados por esse povo. Não confunda Deus com a sua criação. Não confunda Deus com aquilo que Ele governa. Entende? Deus é todo-poderoso. E Ele não aceita que você o compare com coisas que foram criadas por Ele. Não, Ele não aceita isso. Ele determina que você o reconheça como todo-poderoso. E entenda que você não precisa de uma imagem, que você não precisa de uma figura para compreender que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele o ama completamente e plenamente. Entenda, aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso para compreender a graça e a misericórdia de Deus está em Cristo, está revelado em Cristo, e é isso que nós precisamos. Por isso, quando Deus fala a Moisés, fala para o povo que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó o enviou. Ele estava dizendo, não me confunda, não permita que nenhum outro Deus seja reverenciado. Não permita que ninguém tome o lugar de Deus na sua vida. Não permita que ninguém e nada tome o lugar de Deus na sua vida. Entenda isso. Deus o ama tanto e Deus faz tantas coisas por você que exclusividade é o mínimo. Exclusividade é o mínimo. Compreenda o amor de Deus. Se entregue a Ele. Ouça a sua voz e deseje a presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Isso certamente vai fazer diferença. Isso certamente vai levar você a patamares que você não consegue compreender agora. Mas certamente fará com que você tenha uma vida muito melhor. Dê lugar, dê trono para Deus em sua vida, em nome de Jesus. Então, em terceiro lugar, é muito importante que você compreenda mais uma vez, Deus é o Senhor e você não é o Senhor.
Por isso nós vamos ler João capítulo 4, versículo 24. João capítulo 4, versículo 24 diz assim, na versão que eu tenho: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Querido, é muito importante que você compreenda isso. É muito importante que você compreenda o que significa adorar a Deus. Adorar a Deus não é simplesmente você passar por alguns momentos de canções, levantar as mãos, chorar. Também faz parte, ajuda muito. Mas adorar a Deus significa prostrar-se diante dele. A palavra para adorar a Deus, ela está relacionada a alguém que se ajoelha e encosta a cabeça no chão e se coloca em uma posição de submissão e de fragilidade. Há um entendimento a respeito dessa palavra adoração, que é alguém que literalmente beija o chão, beija o pó. Beija o pó. Tem algumas outras compreensões a respeito do significado dessa palavra adoração, prestar adoração, que também mostram alguém, ou dão a impressão de alguém jogando beijos para Deus, jogando beijos em direção ao Senhor. Então, a grande compreensão dessa palavra é alguém que expressa o seu amor, expressa a sua devoção ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, se prostrando diante dele, colando o seu rosto, a sua face no chão, a sua boca no chão, encostando no pó, não importando o que há ao redor, mas fazendo isso para glorificar ao Senhor. Talvez para nós hoje fique um pouco difícil e seja um pouco complicado a gente compreender essa situação. Mas eu gostaria que você entendesse que o verdadeiro significado de adoração está muito mais relacionado à entrega do que qualquer ato que nós possamos fazer. A entrega das nossas vidas. Quando alguém se coloca naquela posição que eu mencionei, de joelhos com o rosto encostado na terra, no pó, você se coloca numa posição de absoluta submissão para o ser humano, de sujeição. E é isso o que significa adorar a Deus, é você entender que Ele é o Senhor e por Ele ser o Senhor, por Ele ser o Todo-Poderoso, você se coloca na presença dEle e determina a si mesmo que não há nada mais importante no mundo do que servir a Ele. Não há nada mais importante no mundo do que adorar ao Senhor. Não há nada mais importante no mundo do que fazer a vontade do Pai. Isso significa, né, é isso que é adoração. E quando Jesus, nessa conversa com aquela mulher samaritana, falando a ela a respeito do que significa adorar, ele diz para ela: olha, não importa o jeito que você faz, não importa o tipo de ritual que você faz, ou aonde, ou em qual lugar que você faz isso. Se você não tiver o seu coração ligado ao coração de Deus, se você não tiver o seu espírito ligado ao Espírito de Deus, toda a sua adoração, todos os seus atos terão sido como nada. Você precisa compreender que a verdadeira adoração é feita em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus é espírito. Entenda o que Ele deseja para mim, o que Ele deseja para você. É que nós compreendamos que Ele é o Senhor e que Ele tem tudo o de bom para nós, que Ele tem tudo o de melhor para nós
e que Ele deseja que nós estejamos diante dele com o nosso coração inteiro, não somente com uma parte, não somente desejando alguma coisa que Ele possa nos oferecer, mas aceitando e vivendo em tudo aquilo que Ele é, em tudo o que Ele é, em quem Ele é. Sabe, Deus não se confunde, como eu falei no ponto anterior, Deus não se confunde com a sua criatura, ele é de outra substância. Deus é de outra substância, Deus é eterno, Deus não se confunde com quem nós somos. Sabe, Deus deseja que nós, os seus escolhidos, o conheçamos como Ele é. E Ele deseja que nós façamos isso, que nós estejamos debaixo da sua orientação, entendendo quem Ele é, como Ele é, não como nós o julgamos, mas que nós estejamos compreendendo quem Ele é de verdade, não como nós o desenhamos. No Egito, as pessoas buscavam a compreensão de Deus transformando homens em animais, dando aspectos animalescos para o ser humano. Há outras culturas que tentam identificar o divino mudando a cor da pele. Mas sabe, o Todo-Poderoso, Ele não precisa de nenhuma revelação, a não ser aquela que Ele dá. Ele não precisa de nenhuma manifestação, a não ser aquela que Ele apresenta para nós. Ele deseja que nós o conheçamos em verdade, não porque alguém nos contou. Ele deseja que a gente tenha um relacionamento íntegro e inteiro com Ele. Não porque alguém mostrou para nós, mas porque nós vivemos com Ele. Quando Jesus, conversando com aquela mulher samaritana, falando a ela, conversando com ela como Ele conversava, Ele estava pontuando para ela algumas coisas. Ele estava dizendo: olha, vocês têm falado e têm feito coisas que vocês não compreendem. Vocês não têm conhecido. Vocês têm agido de maneira que não glorifica ao Senhor. Agora, se vocês ouvirem o que eu estou dizendo para você, você vai compreender quem é Deus. E ele continua naquela conversa, mostrando para ela que Ele tem a água da vida, que Ele é a água da vida, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Messias. Então aquela mulher acredita, ela crê, ela consegue compreender, mas por quê? Em virtude da manifestação de Deus, da revelação que o próprio Senhor faz e opera para que nós possamos compreender quem Ele é. Então, entenda, Deus não deseja que nós estejamos encerrando Ele, guardando Ele dentro de um determinado modelo que seja confortável para nós. Não. Ele deseja que nós estejamos ligados a Ele no modelo dele, no modelo que Ele tem para nós. Isso é desconfortável para cada um de nós, porque quando nós nos colocamos, quando nós nos colocamos naquela posição que eu te mostrei, que eu falei para você antes, aquela posição de submissão, de adoração. Quando você se coloca nessa posição, você se expõe. E uma das coisas que o ser humano mais detesta é a autoexposição, a revelação de quem ele é verdadeiramente. Isso nos assusta. Você pode estar julgando agora que eu não sei do que eu estou falando. Querido, entenda, por mais
que hoje nós estejamos num momento de hiperexposição. Nós estamos expondo o que para as pessoas? Hiperexposição, como essa que eu estou fazendo agora. Nós mostramos simplesmente uma parte de nós. Agora, quando Deus determina, quando Jesus determina para aquela mulher que ela o adore em espírito e em verdade, Ele está dizendo, olha, não esconda nada, revele totalmente quem você é, você vai ser aceita. E ele mostra para ela que ele conhecia completamente quem ela era, e assim ele faz conosco. Ele se revela para nós de uma forma que nós possamos compreender. Ele não deseja que nós o limitemos num determinado modelo, mas ele deseja que nós estejamos ligados nele, em espírito e em verdade, para que ele nos molde segundo o seu padrão. E aí sim nós teremos vida, e aí sim nós teremos liberdade. Então, e por quê? Porque ele se revela a nós. E tem um outro texto que você deve conhecer. E esse texto diz que conhecereis a verdade os libertará. Tem um outro texto que também diz que o Senhor Jesus, falando a respeito de si, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o Senhor. E Ele revela o seu poder, Ele revela a sua grandeza em Cristo Jesus. E por isso nós podemos estar aqui nessa noite. Por isso nós podemos estar aqui reunidos ao redor da palavra, porque Ele revelou a sua vontade, porque Ele revelou o seu poder. Não porque nós fizemos qualquer coisa, não porque nós nos parecemos com alguma coisa agradável a Ele, não, mas porque Ele deseja, porque Ele tomou a iniciativa, porque Ele se aproximou de nós. E eu quero que você compreenda isso, eu quero que você entenda isso, o quanto Ele te ama e o quanto Ele deseja você ao seu lado. Não perca a oportunidade de se entregar a Ele. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor em espírito e em verdade e viver plenamente aquilo que Ele tem para você. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Pai, se aproxime dEle, ouça tudo aquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus, você viverá melhor. Em nome de Jesus, a sua vida será plena e em nome de Jesus você terá a verdadeira liberdade. Então nós chegamos ao final do nosso culto, mas antes eu vou conduzir você e a sua família nesse momento tão especial que é para nós, igreja, a celebração da ceia do Senhor, da vitória do Senhor. Nós temos o costume, você sabe disso, de celebrarmos a ceia juntos. Infelizmente não estamos podendo, em virtude de toda essa comoção, em virtude de não podemos nos reunir porque o nosso espaço é limitado e nós não teríamos como obedecer às orientações do governo para a segurança sanitária. Então, nós continuamos nos reunindo ao redor de uma câmera pela internet. Mas eu gostaria muito que você, se você sentir a vontade de participar dessa ceia, de distribuir aí para sua família. E eu vou conduzir você nesse momento. Eu quero ler com você 1 aos Coríntios 13, 1 aos Coríntios 11, 1 aos Coríntios 11, versículo 23. 1 aos Coríntios 11, versículo 23. E diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, que esse texto que anuncia para nós a nova aliança, que anuncia para nós a revelação
e o cumprimento da nova aliança, que esse texto e que essa cerimônia, essa ministração, esteja aquecendo o nosso coração. Veja, quando nós participamos desse momento da ceia, nós estamos participando de um momento de alegria. Por mais que seja, para algumas pessoas, seja difícil de compreender isso. Porque o Senhor foi martirizado, o Senhor foi sacrificado, foi crucificado naquele momento, naquela noite. Ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi abatido, espancado. Ele teve uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça. Ele foi chicoteado e ele estava absolutamente abatido. Mas ele não falou nada, ele foi até o fim. E ele foi crucificado e entregou a sua vida por nós. Mas lembra, ele é Deus. Lembra que ele é o Senhor. Ele é todo-poderoso. Mas mesmo assim, ele se entregou. Ele se entregou até a morte de cruz, segundo Filipenses capítulo 2. Ele se entregou a uma morte de cruz, ele foi obediente, ele foi submisso até o fim. E ele fez isso por quê? Porque ele nos ama e ele se entregou a nós. Ele se entregou por nós para que na cruz o pecado que nos impedia de nos aproximar dele fosse quitado, a pena foi quitada. E aí então, através desse ato, desse sacrifício, ele nos entregou a sua vida para vivermos ao lado dele, nos livrou do pecado para vivermos junto do Pai. Entenda que maravilha. Então, por isso que não é um momento de tristeza, é um momento de alegria, um momento de convicção de que o Senhor se entregou por nós e revelou completamente o seu amor por cada um de nós naquela cruz, na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, quando nós tomamos do pão e tomamos do cálice, nós não tomamos nós temos o entendimento de que é uma memória. E esse pão que representa o corpo de Cristo e esse cálice que representa o sangue de Cristo, que foi vertido, né? A carne que foi partida e o sangue que foi derramado, servem para nos lembrar da amplitude do seu amor, né? Até onde Deus é capaz de ir ou foi capaz de ir para nos resgatar porque Ele desejou. Até onde Ele foi capaz de ir para cumprir o propósito que Ele colocou no seu próprio coração, de nos ter ao seu lado. Por quê? Porque Ele desejou. Então, querido, que nós não percamos isso de mente, da nossa mente nunca. Que nós nunca sejamos destituídos desse amor que nós temos, que nós entendemos e que nós temos pelo nosso Senhor. Que nós nunca sejamos afastados da graça, do poder de Deus. Eu quero convidar você, então, nesse momento, se você tem aí o pão e o cálice, que você tome ao final, né? Eu vou deixar a bênção apostólica com você e ao final você pode, então, tomar do cálice, do pão e do cálice, lembrando que o Senhor está vivo, que você faz isso para celebrar a grande vitória que Ele fez, que Ele teve e que Ele ofereceu a você. Tá bom? Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, abençoa cada casa, cada família, abençoa, Pai, cada pai de família, cada mãe de família, cada filho, irmão. Ó Deus, em nome de Jesus, cada marido, cada esposa. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as nossas famílias. Que sejamos todos, ó Deus, envolvidos pela Tua graça e que nesse momento de ceia nós possamos glorificar ao Senhor. Que nesse momento de ceia, Pai, nós possamos exaltar ao Senhor e que façamos, ó Deus, tudo em nome de Jesus, para a Tua glória. E agora, Senhor, eu clamo pelo Teu amor. Eu clamo, ó Deus, pela graça e pela misericórdia do Filho e pela comunhão e pela consolação do Espírito Santo.
para que estejamos sempre ligados ao Senhor, nós que somos tua igreja aqui, e sobre toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. Deus esteja com você. Deus derrame a sua graça sobre você. Deus levante o seu rosto para que você possa o encontrá-lo, né? E que você possa estar sempre junto dele. Que você tenha uma semana cheia, plena na presença do Pai, e que você sempre possa, então, fazer aquilo que está no coração dele. Amém? Deus te abençoe.